Olá, participantes integrantes do Clube do Livro. Hoje nós vamos começar de fato as nossas leituras com o livro Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon. Esse livro ele é um clássico da literatura sobre o neocolonialismo, é um clássico da historiografia, do pensamento político sobre o neocolonialismo, o imperialismo, sobretudo em África, né. Fanon foi um psiquiatra que morreu jovem, né, muito jovem, se não me engano 32 anos de idade. É natural das Antilhas Francesas, colônia francesa, e ele foi um militante, para além de intelectual, um militante que lutava contra o neocolonialismo na África. É engraçado falar sobre a atualidade de se pensar o neocolonialismo, porque o neocolonialismo, ele é algo tão recente, historicamente falando, mas tão ignorado quando se faz uma análise sobre o capitalismo atual, quando se faz uma análise sobre o porquê que existem países centrais e países periféricos. Por exemplo, há um tempo atrás eu estava conversando com meu pai e conversando com os meus alunos eu também tive a mesma percepção de que o pensamento natural que se tem dentro de uma lógica hegemônica, liberal, é de que a Europa é rica e é bem-sucedida, entre aspas, né, com muitas aspas, porque eles têm uma cultura mais evoluída, têm, uma política mais evoluída, enfim, é um pensamento racista, né, um pensamento em que coloca a Europa enquanto um local de seres humanos mais evoluídos. Ainda que esse pensamento não explicite esse posicionamento racista, o que está implícito é isso. É como se a América Latina, a África e a Ásia fossem locais de pessoas menos civilizadas. E por isso a decadência desses locais se justificaria. Mas conversando com essas pessoas, eu sempre falo o quão recente é o neocolonialismo, sobre o quão recente é. O colonialismo clássico, que aconteceu aqui na América Latina, já é recente, na minha opinião, e já faz com que a história se explique, mas ele não explica por si só a acumulação primitiva de capitais, né. Marx vai falar que esse colonialismo clássico é o responsável pela acumulação primitiva de capital. E não, como alguns outros teóricos, mas aí no caso liberais vão teorizar, de que é uma moral protestante, de que é uma questão de poupança. Não, Marx já explicita que a questão da acumulação primitiva tem a ver com essa forma de opressão, com essa forma de abuso, com essa forma de exploração do trabalho das colônias. Mas o neocolonialismo, ele é ainda mais recente. Muitas colônias da África se libertaram na década de 60. Então, conversando com meu pai, eu tentava explicar que, quando ele nasceu, muitos países da África eram colônia, e isso sim explica o acúmulo de capital da Europa. Essa expropriação, essa espoliação. Então, pensar no neocolonialismo é algo extremamente central para entender a relação de opressão entre o centro e a periferia. E aqui, esse livro, Os Condenados da Terra, ele traz um prefácio incrível. A versão brasileira do livro traz um prefácio que a primeira parte, para mim, é a peça-chave para entender toda a obra. Eu vou ler o prefácio da edição brasileira, que foi escrito por, só um minutinho aqui, foi escrito por Tula Rafaela de Oliveira Pires, Marco Queiroz e Anderson Flor do Nascimento. Essa escrita, para mim, é brilhante. Vamos lá. Frantz Fanon insistiu na ideia de que cada geração deveria descobrir sua missão, cumpri-la ou traí-la. Na sua intensa, breve e extraordinária vida,
fez da destruição do colonialismo tarefa primordial, juntando-se ao destino da maioria do mundo que buscava romper com os sustentáculos da dominação. Dedicou textos, lágrimas, suor, discursos, tratamentos clínicos, armas, livros e a própria saúde a esse fim. Os Condenados da Terra, publicado poucos dias antes de sua morte, em 1961, é a síntese do conhecimento acumulado de alguém que viveu pela e para a Revolução. Tornou-se, assim, leitura fundamental dos movimentos anti-imperialistas ao redor do globo e um dos escritos mais influentes do século XX. Fanon pôs em palavras aquilo que acreditava ser a tarefa da sua geração. Nossa, que prefácio, né? Muito bonito. Página 7 do livro Os Condenados da Terra, pela editora Zahar. Bom, a primeira questão a se tratar aqui sobre o Fanon, e aqui eu já ressalto que eu não vou falar sobre o livro inteiro, porque é uma obra de peso, é uma obra que é densa, inclusive estou lendo ela nas férias, então para mim não foi uma leitura fácil, foi uma leitura árdua. Mas enfim, os pontos que separei, o primeiro que vou falar é a questão da violência. Fanon, no primeiro capítulo, já vai falar sobre a importância da violência para lutar contra o colonialismo. Afinal de contas, não se rebate violência com flores. Fanon é enfático na importância de rebater a violência do colonizador com a violência. Não há formas de fugir de uma exploração colonial a não ser que seja pela luta armada. E ele vai ser um defensor dessa luta armada. E defender a luta armada não é ser violento. Acho que nós estamos muito desacostumados a pensar dentro da esquerda a importância de se rebelar, de fato, com armas, perante esses sistemas que são violentos. E Fanon vai trazer a importância da violência para a libertação. Na outra forma de se libertar da violência colonial, que é a maior violência que se poderia pensar, a não ser que seja com a violência. Outro ponto importante para pensar sobre Fanon é sobre as grandezas e fraquezas da espontaneidade. Ele vai falar, né, que diante do ódio que se existe diante de uma situação de exploração, floresce-se de maneira espontânea a revolta, o ódio. E isso precisa ser aproveitado. A gente não consegue prever a espontaneidade do ódio da população. Não dá para prever. Mas não prever é uma estratégia importante para a evolução, porque não há como antecipar. Então, o colonizador, o explorador, o imperialista, ele não consegue antecipar a revolução. E a estratégia que se precisa fazer, uma estratégia bem feita, aproveita esse momento espontâneo e centraliza-o em uma pauta específica, totalitária e radical. O que é preciso fazer é aproveitar o ódio das massas. A gente vê muito isso no Brasil. A gente vê muito isso, claro, hoje em dia. O quão o ódio ele não é bem aproveitado pela esquerda. É óbvio que é revoltante viver no mundo que a gente vive. Mas como a esquerda não está pronta para responder de maneira clara esse ódio, para organizar esse ódio, a gente vê esse ódio ser transformado muitas vezes em fascismo, porque a pessoa ela vai recorrer a outros escapes, a outras formas de escapar esse ódio e essa dor. Então é preciso centralizar o ódio em uma pauta específica, totalitária e radical, seja ela o fim do sistema colonial, seja ela o fim do capitalismo. Então agora nós pensamos qual a tarefa da nossa geração, qual é a missão da nossa geração, qual é a pauta específica que a nossa geração precisa pensar e precisa centralizar e precisa radicalizar, porque a multiplicidade de pautas, ela é importante, mas ela não é programática, ela não é estratégia. Nós precisamos, em um momento estratégico da história, como esse que nós vivemos, como momentos de crise do capitalismo, de pautar a discussão centralizando a questão. E
As fraquezas que o Fanon vai falar da espontaneidade é justamente a dificuldade de se construir uma real consciência de classes, né, de pautar e construir uma consciência de classe, visto que boa parte das camadas revoltosas são de proletariados, pessoas que facilmente podem ser cooptadas por discursos conservadores, individualistas e fascistas, né, ou fascistas. Então, esse é o segundo ponto que ele vai elencar, que achei muito interessante. E o terceiro ponto é que ele vai falar das desventuras da consciência nacional. Ele vai falar sobre o pós-revolução de muitos países da África que também vejo muita semelhança com o Brasil. O que que acontece? As revoluções pela independência, elas aconteceram, foram bem-sucedidas em muitos países, mas, na sua maioria, não levaram a uma libertação real do povo, visto que a burguesia local, ao tomar o controle da revolução, não rompe com o modo de produção capitalista. Então, ele não utiliza essas palavras, mas o que o Fanon está descrevendo, na minha percepção, é o capitalismo dependente. Por quê? As burguesias nacionais, elas tomam o poder para si, substituem a antiga metrópole, mas elas continuam dominando em um capitalismo dependente, em um capitalismo em que elas continuam dependentes da metrópole, da antiga metrópole. Elas continuam dependentes do centro. Então, o Brasil, por exemplo, é um país de periferia. Nosso capitalismo é dependente. A nossa produção é uma produção de commodities, é uma produção que não é valorizada, que não é redistribuída, que não agrega valor real para a população. Nós não agregamos empregos de qualidade para a população, nós não agregamos produção de tecnologia, produção de produtos que tenham realmente um valor de mercado. Nós vendemos commodities em forma da indústria agropecuária. Esses commodities, em sua maioria, vão para os países centrais ou para países como a China, né? A maior parte da soja plantada no Brasil vai para a China, a maior parte da carne do Brasil vai para a Europa e o que fica para a gente não fica para nós, de fato, não fica para a população, fica para uma burguesia local, atrasada, uma burguesia extremamente precária, que no nosso caso é a burguesia agrária, né, a nossa elite agrária. Bom, esses são os tópicos que eu achei mais importantes da leitura de Fanon. E a minha percepção pessoal, assim, das dificuldades da leitura, eu gosto de falar também das dificuldades da leitura, porque eu sou uma pessoa que lê rápido, mas a minha leitura é muito objetiva. Quando a minha leitura não está caminhando, eu tendo a abandonar a leitura, porque eu já tenho uma lista gigantesca de livros que eu quero ler, de livros que me interessam. E Frantz Fanon, talvez por ser nas férias, talvez por uma série de questões, não foi uma leitura que fluiu para mim. Eu tive muita dificuldade de caminhar com a obra. Eu tive uma certa quebra de expectativa com a obra, porque eu pensava que eu ia aproveitar mais ela para a minha própria pesquisa do mestrado. E assim que eu percebi que não ia dar para aproveitar, me frustrei um pouco. É uma leitura que eu não estou acostumada. O Fanon, ele é extremamente. Ele tem uma forma de escrita extremamente poética. E eu sou acostumada a uma escrita mais metodológica. Mas, a obra é incrível. Vários pontos ficaram fora da minha análise, porque eles são pontos que fogem do meu arcabouço teórico, do que eu poderia falar aqui. Por exemplo, o conceito de negritude e racialização, eu deixei de fora da análise, que também é muito interessante. E deixei de fora as questões subjetivas da psique, dos casos analisados por Fanon, né. Enquanto psiquiatra, ele faz uma análise de casos nos últimos capítulos, deixei de fora da obra, da minha análise, e também não me aprofundei nessa parte, passei bem por cima, teve vários pontos em que eu pensei que poderiam ser pontos muito pesados para mim, pontos que mexiam com questões de, ai, do quão pesado e do quão traumático é a o colonialismo, a violência colonial para a psique das pessoas, e essa parte eu vou deixar de fora da análise,
mas fica como uma recomendação de leitura, porque pode ser interessante para outras pessoas, né. Acho que é crucial, se você está estudando sobre o conceito de negritude, ler Fanon. Se você está, pesquisando sobre a subjetividade e a psique de uma pessoa vítima de colonialismo, isso também é importante na obra dele e é importante que se leia para a sua pesquisa, se sua pesquisa permear esses pontos. Bom, por fim, vamos falar sobre o próximo capítulo. Já estou com uma leitura engatada aqui. Participei de um Amigo da Onça, em que um amigo muito querido trouxe um livro incrível e eu consegui ficar com esse livro, no Amigo da Onça, e esse vai ser o livro que eu vou ler do próximo capítulo, que é sobre a Revolução Coreana, o desconhecido socialismo Zouk. O que acontece? Esse livro, ele é de uma coleção da editora Unesp de revoluções do século XX. Ele é incrível, ele é pequeno, ele parece ser muito acessível. Comecei a ler o prefácio e também adorei o prefácio. Muito objetivo, muito histórico. Então, essa vai ser nossa próxima leitura. A gente vai falar sobre a Revolução Coreana no próximo capítulo. Então, não percam, porque eu tenho certeza que este livro vai ser muito importante para o Clube do Livro. Obrigada e até a próxima.